Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 em diante. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da palavra, pelas promessas aqui contidas, por nos comunicar a Tua vontade pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite com a direção do Espírito Santo, dando-nos compreensão espiritual, falando aos nossos corações e fortalecendo cada um de nós em fé diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, nós usávamos em nossos cultos o hinário evangélico. Posteriormente, passamos a usar o hinário Novo Cântico, é o hinário que usamos hoje. No hinário evangélico há um hino que nós, por muitas vezes, cantamos em nossas igrejas, que diz: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. É a primeira estrofe deste belo hino que faz alusão à pátria que Deus preparou para o seu povo, e esta mensagem escatológica que aponta para a vida eterna tem sido consolo, tem dado significado à vida do cristão, tem produzido esperança para o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui neste texto bíblico, afirma que, chorando, entristecido, ele observava a existência de muitas pessoas que não pensavam nesta pátria celestial e que são descritas pelo apóstolo como inimigas da cruz de Cristo. Nesta noite, tomando esta palavra e pensando na nossa caminhada por este mundo, nós queremos chamar os irmãos para juntos pensarmos nesta pátria do céu, dizendo: para a linda pátria eu vou. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta um dos primeiros mártires do cristianismo, Estevão, quando ele foi apedrejado, passando por toda a perseguição e injustiça, ensanguentado. A palavra de Deus diz que ele viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus em pé à direita do Pai, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava deixando para trás a perseguição, a injustiça, o sofrimento, a dor, o mal deste mundo, e estava partindo para a linda pátria. Essa é a caminhada de todo cristão, de todo servo de Deus, e esta é a mensagem que traz alento e consolo aos nossos corações. Vamos nesta noite dizer: para a linda pátria eu vou.
Mas como nós podemos chegar nesta linda pátria? Nós podemos dizer pela palavra de Deus que para esta linda pátria nós vamos graças à cruz de Jesus. Graças à cruz de Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo está dizendo: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus. O apóstolo Paulo apresenta aqui duas classes de pessoas: o cidadão da terra e o cidadão do céu. O cidadão da terra, ele descreve como inimigo da cruz de Cristo. E quando nós falamos inimigos, nós pensamos em alguém que se opõe, alguém que confronta, alguém que maldiz, alguém que persegue. Mas quando o apóstolo Paulo define os inimigos da cruz de Cristo, ele não define nestes termos. Ele mostra que inimigo da cruz de Cristo é aquele que só pensa nas coisas terrenas. Ele não está dizendo que só pensa nas coisas ilícitas ou erradas, mas ele está dizendo pessoas que estão presas a este mundo e não têm a capacidade de pensar na eternidade, de olhar para cima, de contemplar a pátria que Deus preparou para o seu povo. São pessoas que vivem para se divertir, são pessoas que vivem para trabalhar, são pessoas que vivem para se entreter, são pessoas que vivem de maneira até mesmo lícita, mas o pensamento, o coração e os projetos estão apenas neste mundo. O apóstolo Paulo diz: são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Mas quando o apóstolo fala a respeito de uma outra classe, que são cidadãos da terra, sim, mas não são só cidadãos da terra, são cidadãos do céu também. Estão na terra, mas são cidadãos do céu. Estes não são inimigos da cruz de Cristo. Estes são amigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa o lugar onde o Senhor fez a expiação dos nossos pecados, nos dando acesso ao perdão, à comunhão com o Senhor, à salvação de nossas vidas. É na cruz onde Jesus derramou o seu sangue que nos reconcilia com o Pai. Sangue derramado para nos declarar justos diante do Senhor. Nós vivemos em um mundo onde as distâncias se encurtaram. Graças aos diversos meios de comunicação, você pode ter um filho morando distante, você pode ter um parente em outro país, a comunicação é fácil, o transporte é fácil. Mas, irmãos, nós não podemos dizer que nós conseguimos, pelos meios humanos, encurtar a distância entre nós e a pátria do céu. Esta distância só pode ser eliminada pela cruz de Cristo. E é isto que o apóstolo Paulo está falando, nos chamando a sermos os seus imitadores, a sermos portadores da mesma fé nutrida pelo apóstolo, estarmos firmados na cruz de Cristo, desfrutarmos do perdão que se origina no sacrifício de Jesus, termos paz com Deus graças à cruz de Cristo,
Não estarmos presos tão somente às realidades deste mundo, mas projetarmos a nossa vida para a eternidade, porque Deus tem propósitos eternos na minha vida e na sua vida, consolo e esperança para todos nós. Na época que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, muitas pessoas se orgulhavam com o título de cidadão romano. E para se obter este título, havia 3 possibilidades. Uma possibilidade, comprar o título de cidadão romano. O apóstolo Paulo mostra que essencial mesmo é que nós sejamos cidadãos do céu. Mas este não é um título que nós compramos pelo nosso esforço, pelas nossas obras, pelo nosso merecimento, mas este título é comprado, ou este direito é comprado pelo sangue de Jesus, e Ele comprou na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos dizer: para a linda pátria eu vou, porque eu tenho o título de cidadão do céu, porque Jesus na cruz comprou para mim este título. Oh, glória a Deus! Mas uma outra forma de obter este título era também recebendo mesmo como presente. Quem sabe, imperadores, governantes, podiam presentear pessoas com o título de cidadão romano. O apóstolo Paulo mostra que ter o título de cidadão do céu é a grande virtude, a grande bênção para nós. E nós podemos obtê-lo também por presente, porque Jesus o conquistou na cruz para nos presentear com o título de cidadão do céu, de forma que nós podemos dizer: para a linda pátria eu vou. Mas uma terceira forma de obter este título era também por direito de nascimento. Quem nascia onde o Império Romano dominava, recebia naturalmente o título de cidadão romano. Nós podemos ter o título de cidadão do céu por direito de nascimento. Aquele nascimento espiritual operado pelo Espírito Santo nos nossos corações, onde nós nascemos de novo, nascemos pelo Evangelho, nascemos espiritualmente diante de Deus, porque o Senhor nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, há tanta distância entre nós e a pátria do céu. Nós estamos na terra, o Senhor está na glória. Nós somos pecadores, o Senhor é santo. Nós lemos no início deste culto, no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Como poderemos estar nesta pátria com o Senhor? Nós poderemos estar em função da cruz de Cristo. É o acesso nosso a esta pátria. Mas é necessário dizermos e afirmarmos que nós não somos inimigos da cruz de Cristo. Nós confiamos no Senhor, nós somos amigos desta mensagem, nós nutrimos esta esperança. Nós podemos dizer: para a linda pátria eu vou, graças à cruz de Cristo. Meus irmãos, nós especialmente nestes tempos de pandemia, temos nos preocupado muito com pessoas que começam a focar nos seus interesses da terra, às vezes até de maneira excessiva, a sua autoproteção, e começam a se distanciar do Senhor, do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus. E o foco das pessoas passam a ser mesmo apenas esse mundo. Não pode ser assim. O apóstolo Paulo disse que chorava
observando esta realidade nos seus dias. E Ele nos chama a pensar nesta pátria superior. Para a linda pátria eu vou, graças à cruz de Cristo, graças ao preço que Cristo pagou. Mas, irmãos, a palavra continua nos mostrando que para a linda pátria nós podemos caminhar, onde haverá um encontro transformador com o Senhor. O que acontecerá quando nós chegarmos nesta pátria? Meus irmãos, quando nós chegarmos nesta pátria, o Senhor Jesus virá ao nosso encontro, como o Senhor Jesus veio ao encontro de Estevão. E o Senhor Jesus trabalhará uma transformação poderosa. O Senhor Jesus trabalhará uma transformação poderosa em nossas vidas. O nosso corpo não será mais instrumento do pecado. O nosso corpo não estará sujeito mais às fraquezas próprias dessa vida, às doenças, ao envelhecimento, à morte. Porque o Senhor agirá de forma especial, transformando os nossos corpos para serem semelhantes ao corpo dele glorioso. Já no ministério de Jesus aqui na terra, nós observamos o Senhor Jesus agindo de forma especial em encontros transformadores com Jesus. Bartimeu estava à beira da estrada pedindo esmolas. Cego, pediu ao Senhor que lhe concedesse a visão. O Senhor Jesus lhe deu a visão, transformou a sua vida e ele passou a seguir a Jesus, encontro transformador. O que dizer de Lázaro, que estava em uma sepultura há 4 dias? O Senhor Jesus chegou e o chamou para fora. Que encontro transformador mais tarde. A palavra de Deus nos revela que Lázaro estava com Marta, Maria, suas irmãs, em Betânia, assentado em uma mesa, participando de uma ceia junto com Jesus. E Saulo de Tarso, perseguidor da igreja cristã, o Senhor Jesus se manifestou naquele encontro pessoal com Saulo de Tarso. Ele caiu por terra, posteriormente se levantou quebrantado, humilhado e passou a ser o porta-voz da graça, do poder do Evangelho de Jesus, porque aquele encontro foi transformador. Mas, irmãos, a transformação plena e completa se dará mesmo na glória. Para a linda pátria eu vou, onde o Senhor Jesus nos transformará o nosso corpo de humilhação para ser corpo glorioso, semelhante ao dele. Nós vemos pessoas neste mundo, especialmente os mais jovens, sonhando em conhecer algum artista, algum jogador de futebol. Às vezes gastam valores altos, gastam tempo, andam distâncias para conhecerem alguns personagens. Conhecem, mas isto não gera nenhuma mudança efetiva, nenhuma transformação, nenhum benefício real. Para a linda pátria eu vou, e ali haverá uma transformação efetiva, perene, poderosa, trabalhada pelo Senhor em nossas vidas e em nossos corpos, eternamente aperfeiçoados para estarmos com o Senhor, porque Deus não nos fez para a morte, para a imperfeição. Essa transformação está de acordo com o caráter justo, perfeito, pleno de Deus. As obras de Deus também serão plenas com o Senhor
e na glória Ele aperfeiçoará as nossas próprias vidas para desfrutarmos das perfeições santas e benditas dEle. Meus queridos, nós não precisamos depositar expectativa redentiva nos homens. Nós estamos vivendo esses dias, muito se fala nas questões políticas e muitas pessoas com expectativas redentivas nos homens. Se este candidato ganha, as coisas mudam, se aquele ganha, as coisas mudam, e muita expectativa redentiva nos homens. É verdade que Deus colocou líderes políticos, nós precisamos buscar eleger aqueles que se coadunam mais com os princípios da palavra de Deus, precisamos orar, precisamos interceder, porém, expectativa redentiva é no Senhor, somente no Senhor. E Ele vai completar a sua obra redentora na glória, na linda pátria para onde nós vamos. Meus irmãos, nós podemos concluir esta palavra ainda dizendo que para a linda pátria para onde nós vamos, esta é a base da nossa perseverança hoje. Esta mensagem, esta esperança, esta promessa do Senhor é a base para nós perseverarmos hoje com fé. Capítulo 4, logo depois que o apóstolo Paulo falou a respeito desta pátria, ele entra no capítulo 4, verso 1, dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a nossa vida não vai fracassar nesse mundo. A nossa vida não vai estacionar na terra. A nossa vida não vai ser frustrada aqui. Porque existe uma linda pátria preparada pelo Senhor para o seu povo, e nesta pátria Jesus espera o seu povo. Jesus transformará o corpo do seu povo para ser semelhante ao seu corpo de glória. Por isso, persevere, permaneça firme no Senhor hoje. Quando vier o vento ou a tempestade das provações, das tribulações, das tentações, não se curve, permaneça firme diante do Senhor. Estamos pautados na fidelidade de Deus, que cumpre cabalmente as suas promessas, promessas que nos alimentam, que nos renovam, que nos fortalecem. Não podemos nos render ao desânimo, ao abatimento, não podemos nos entregar à queda, quando nós temos a promessa do Senhor de que existe uma linda pátria para os servos do Senhor. Alguns críticos dizem: se nós alimentarmos a ideia do céu, de uma vida após morte, isso pode nos levar a não comprometer com as nossas responsabilidades hoje. C.S. Lewis responde a esta crítica apresentando fatos históricos, onde ele aponta para servos de Deus ao longo da história, comprometidos com a fé, comprometidos com as causas sociais, e ele afirma: aqueles cujos olhos estão na glória e na pátria do céu, são os que mais se comprometem com a vida presente, são os que mais lutam. E ele cita o exemplo da abolição da escravatura na Inglaterra, por meio da luta de servos de Deus cujos olhos estavam na pátria celestial. Ele fala a respeito de investimentos em várias áreas, na educação e na própria saúde, a partir de servos de Deus que caminhavam pela terra, mas os seus olhos estavam na glória.
A esperança dos servos de Deus os torna mais firmes no hoje, aproveitando os dias aqui na terra, porque eles sabem que os dias são breves e que o tempo da semeadura é agora. Meus amados, podemos dizer pela graça e misericórdia de Deus, para a linda pátria nós vamos. Muitos irmãos nossos já foram, já estão com o Senhor. O número daqueles que haverão de ser salvos ainda não se completou, por isso Jesus não voltou. Caminhemos, irmãos, porque Deus está trabalhando para formar o número, ou completar o número daqueles que para a linda pátria vão. E vão para a linda pátria, graças à cruz de Cristo, que eliminou distância, que nos reaproximou de Deus e que nos forma como um corpo de irmãos que partilham da mesma fé e da mesma esperança. Caminhemos, irmãos, para este encontro transformador com Jesus, porque quando chegarmos nesta linda pátria, o próprio Senhor Jesus sairá ao nosso encontro, trazendo transformação para as nossas vidas e o aperfeiçoamento final, para que se cumpra o propósito perfeito de Deus na vida dos seus servos. Hoje é tempo de caminharmos, é tempo de cultuarmos, é tempo de servirmos a Deus, é tempo de pregarmos o Evangelho, é tempo de exercermos as nossas profissões com dignidade, é tempo de cuidarmos de nossas famílias, mas tudo a partir desta convicção: para a linda pátria nós vamos então permanecer firmes no Senhor.